Boa noite. Vereadores comentam destino de área doada a Manitowoc. Não sou nada contra a empresa Zafre, nada. Agora, quem quiser usar aqueles pavilhões, aquela benfeitoria, eu não fui lá medir, mas eu acho que não tem 5 hectares de terra construída lá. Que os outros 40 hectares seja doado para as outras empresas. Quero deixar aqui a ideia. Que aquele local que está lá volte a produzir, gerar emprego e renda ao município de Passo Fundo. Esse é o interesse da cidade. Matheus Vespe sugere construção de EMEI na Vila Matos. Claro, sabendo das limitações orçamentárias que pesam tanto nesse ano como no próximo, mas colocando essa necessidade para que o Executivo fique ciente daquilo que, na eventualidade de possuir mais recursos nos próximos anos, trabalhe para a implementação e execução dessa obra. O Jornal da Câmara já está começando. Segue a discussão sobre o destino da área doada a Manitowoc. Depois de algumas empresas se manifestarem sobre o interesse no local, os vereadores comentaram as possibilidades. O socialista Renato Tchecker fez uma indicação ao Executivo. Ele sugere que o dinheiro que a empresa repassará ao município seja destinado para a compra de áreas e investimentos de infraestrutura para o pequeno e médio empresário. Quando a Manitowoc, na verdade, abriu falência e não queria mais ficar com os trabalhos aqui na cidade, a gente fez uma indicação que aquela área fosse direcionada, então, para o pequeno e médio empreendedor, já que a área é de 45 mil metros quadrados, né? 45 hectares, 450 mil metros quadrados. É uma área enorme, né? Mas como não deu por meios de documentação, ou porque aquela área não dá para ser cedida para o pequeno e médio empreendedor, então agora se deparamos com essa possível negociação entre a Comercial Zafre, com a prefeitura, eles pagando um ressarcimento do dinheiro, do investimento que foi feito naquela área, através de asfaltamento e outras benfeitorias, está passando então para os cofres públicos 8 milhões de reais, né? E a empresa Comercial Zafre está negociando diretamente com a Manitowoc. Daí é outro valor que ninguém ficou sabendo desse valor, né? Mas a gente ficou sabendo desses 8 milhões, que é o que interessa. Então, como está vindo esses 8 milhões de uma empresa, de uma negociação, de serviços feitos lá pela prefeitura, então é nada mais justo que esses 8 milhões sejam direcionados para o nosso pequeno e médio empreendedor. Porque esses são a base de tudo na nossa cidade, esses são os nossos alicerces, nunca desmerecendo as empresas grandes, mas sim querendo fortalecer e dar um pouco de incentivo para o pequeno e médio empreendedor. Em quê? Em áreas de terra, em infraestrutura. Então que esses 8 milhões sejam investidos em áreas de terra, comprar áreas de terra, que ficou impossível de um pequeno e médio empreendedor conseguir ampliar os seus negócios comprando área de terra, ficou caro para eles. Então nada mais justo desses 8 milhões ser investido ao pequeno e médio empreendedor, em compras de lotes de terra, fazer um grande loteamento para distrito industrial. E na tribuna do parlamento, Márcio Patucci comentou que enviará um pedido de informações à prefeitura. Estarei fazendo um pedido de informação justamente para que algumas situações possam ser esclarecidas aos senhores vereadores, porque estamos sendo cobrados pela sociedade algumas explicações a qual nós não temos conhecimento. Então, algumas dúvidas sobre a titularidade da área, algumas dúvidas sobre a necessidade ou não de processo licitatório, algumas dúvidas sobre avaliação e valores já investidos. Isso tudo nós precisamos ter conhecimento, porque ali na frente, quando tivermos que votar, vereador Tozon, e falamos sobre isso, a dúvida vai cair sobre os vereadores. Confesso aos colegas que, ouvindo as falas dos vereadores que me antecederam, lendo algumas matérias da imprensa, conversando com alguns representantes do Poder Executivo, eu vejo que falta, sim, alguns esclarecimentos, e eles são essenciais para que a transparência de todo esse procedimento, 5 minutos do PDT, que a transparência desse procedimento ela possa ser exercida e nós termos uma decisão mais justa, mais equilibrada
e não sermos alvo de cobrança inapropriada como estamos sendo. Além do pedetista, outros vereadores se posicionaram sobre o assunto. Eu sei o que é 45 hectares de terra. Eu sei quanto que custa 1 metro de aterro. Eu sei quantos milhões foi investido de asfalto, porque lá era uma terra virgem, terra aterrada, e a altura que foi feito, e muito bem feito. Então, essa colocação a gente tem que se fazer. Não sou contra a instalação, nem sei quem é a outra empresa, porque não participei da reunião. Não sou nada contra a empresa Zafre, nada. Agora, quem quiser usar aqueles pavilhões, aquela benfeitoria, eu não fui lá medir, mas eu acho que não tem 5 hectares de terra construída lá. Que os outros 40 hectares seja doado para as outras empresas. Quero deixar aqui a ideia, né? Que se eu puder levar, fazer uma emenda, fazer qualquer tipo de coisa, que nós possamos dar 1 hectare de terra para cada empresa que precisar. Porque uma empresa para gerar 50 empregos, com 1 hectare de terra é totalmente suficiente. E vai sobrar 40 hectares de terra lá, porque não vão usar isso, para beneficiar também os outros. Ninguém aqui é contra nenhuma empresa. Agora, por favor, já erramos uma vez, não vamos errar de novo. Eu acho, e tenho certeza, que a todos aqui interessa fundamentalmente 2 coisas, vereador Patucci. Que aquele local que está lá volte a produzir, gerar emprego e renda ao município de Passo Fundo. Esse é o interesse da cidade. Eu não estou aqui para defender acordo de A, B, C ou D empresa referente àquela área. Estou aqui para dizer à população de forma clara que este vereador que exerce a liderança de governo nesta casa, que os demais colegas que aqui estão e que o Executivo Municipal tem um único e real objetivo, que é que nós possamos contar com aquela área produzindo, gerando emprego e trazendo benefícios financeiros à cidade de Passo Fundo. E nós vamos, com a tranquilidade necessária e que a responsabilidade que é a nossa marca, construir esse momento. E agora nós vamos para o intervalo e retornamos com algumas proposições do vereador Matheus Vesp. A gente dedica todo o tempo que a gente tem aqui dentro da APAI para eles, tentando fazer o melhor, porque dia a dia é uma história diferente, é alguma coisa nova que a gente entra em contato com as pessoas. Quem visita a APAI percebe logo o porquê das coisas, né? Quando eu vi a quantidade de mantimentos que era necessário para manter a APAI naquele período, eu me impressionei e na hora imaginei que realmente precisa de muita doação, de muito dinheiro para manter, né, a associação. Aqui você pode doar muita coisa. Você pode doar o seu tempo, você pode doar o seu carinho, a sua compreensão, o seu talento, né, o seu amor. Tudo aqui é muito bem-vindo. E tudo que você doar aqui vai ser recebido pelos seus 350 assistidos de uma forma muito amorosa, né? Eles vão receber amor no fim das contas. A Convidas é uma ONG que sustenta programas de conservação e bem-estar da fauna nativa ameaçada e acolhe animais silvestres vítimas de contrabando e maus tratos. O Primaves, Centro de Acolhimento de Primatas e Aves, é um de seus projetos. O criadouro abriga aves e primatas em condições que lhes asseguram uma vida tanto quanto possível, próxima a que teriam se não tivessem sido retirados de seu ambiente natural. No Primaves, os animais recebem alimentação e tratamento adequados a cada espécie, acompanhamento veterinário, atenção e muito carinho. Oi é um papagaio verdadeiro que chegou ao Primaves em 2007, com graves sinais de maus tratos, assim como muitas outras aves que aqui vivem. Oi
que só conhecia as restrições de um cativeiro doméstico, hoje vive em companhia de muitos de sua espécie. Vicky, Thor e Nico estão no Primaves há mais de 5 anos. E apesar de não poderem mais viver em liberdade, aqui eles reencontraram um pouco de suas raízes. Você também pode contribuir com o bem-estar dos animais da Convidas. Acesse convidas.org.br e saiba como ajudar. Segue até o dia 31 de dezembro a campanha Comece 2018 com o Pé Direito, promovida pelo SCPC. Esta é uma oportunidade que o consumidor terá para renegociar as dívidas em atraso. Acesse o site da CDL e conheça as empresas participantes. Informações pelo telefone 3311-5511. Entre indicações, projetos de lei e moções, o vereador Matheus Wesp já protocolou neste ano mais de 200 textos. Conheça agora o conteúdo dos últimos 3. A primeira delas é uma sugestão ao Poder Executivo. O Tucano pede a construção de uma EMEI na Vila Matos. Uma demanda bem simples, a comunidade em contato conosco solicitou que nós fazemos até um trabalho de fiscalização junto aos bairros das maiores necessidades, de acompanhamento, e no bairro da Vila Matos, a necessidade que mais destacou foi essa de ter o acesso a uma nova escola. Então, nós encaminhamos essa demanda ao Poder Executivo, claro, sabendo das limitações orçamentárias que pesam tanto nesse ano como no próximo, mas colocando essa necessidade para que o Executivo fique ciente daquilo que, na eventualidade de possuir mais recursos nos próximos anos, trabalhe para a implementação e execução dessa obra. E desde o início do ano, o vereador tem acompanhado as iniciativas da Associação Passo Fundense de Basquete. Agora, ele está solicitando que o Executivo receba o projeto elaborado pelo grupo para a reforma da quadra de esportes localizada na Praça Toqueto. Eu auxiliei na criação da Associação Passo Fundense de Basquete no início do ano. São jovens que já utilizam a quadra há diversos anos, talvez há mais de uma década, cuidam da quadra, pintam e utilizam aquele espaço também de modo democrático. É importante salientar isso, reforçando a integração da juventude e dos adolescentes por meio do esporte, que, como sabemos, é uma forma até de evitar que os jovens caiam em atividades ilícitas, criminosas, que não é de interesse de nenhum cidadão de bem. Então, um dos objetivos até da associação é desenvolver e implementar atividades da prática esportiva do basquete. Estão, inclusive, o presidente e outros membros da comissão executiva da associação fazendo visitas a escolas municipais, ensinando os fundamentos do basquete, de modo gratuito, sem onerar o poder público, o que já é louvável. Eles têm realizado também, como realizaram no mês de agosto e agora no mês de novembro, 2 edições do esporte na praça, que é uma competição de basquete realizada pela associação, com a distribuição de medalhas, também participação da comunidade em geral, e inclusive um dos membros da associação, que é arquiteto, ele elaborou um projeto arquitetônico e doou esse projeto à municipalidade, visando, claro, também na eventualidade do município possuir recursos para tanto, fazer uma ampla reforma, criando aí uma quadra coberta na Praça Toqueto. Isso já desonera o poder público de gastar com o planejamento e a licitação para a elaboração de um projeto para esta quadra, o que de qualquer forma não baixaria de um valor talvez de R$20 mil. Então, essa doação já coloca o município à frente para um planejamento mais amplo desta importante região da cidade, que é a Praça Toqueto, que vem sendo utilizada por diversos anos por estes jovens e que agora, com a associação, de modo institucional, pode dar um aporte maior para zelar e cuidar do patrimônio público, inclusive até com esse projeto, caso seja implementado. Por fim, o parlamentar está propondo uma moção de repúdio aos 100 anos da Revolução Russa. Talvez o leigo possa imaginar o que de fato a Revolução Russa interfere na municipalidade de Passo Fundo. E eu diria tudo. Porque diversos eventos históricos, não apenas a Revolução Russa, poderíamos citar aqui de modo rápido a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, a Revolução Americana, a Segunda Guerra Mundial, enfim, são eventos históricos cujas repercussões são infindáveis, incalculáveis e repercutem inclusive nos dias atuais.
E, de fato, a Revolução Russa não seria diferente, até porque é um movimento que ocorreu, que ocorreu no século passado, mas que ainda mantém muitas repercussões. Por exemplo, temos aqui na Câmara de Vereadores um partido, que é o Partido Comunista do Brasil, e esse partido, por exemplo, tem como fundação os lemas da Revolução Russa. Então, embora hoje, é claro, os partidos que possam, porventura, adotar o slogan de comunistas aderiram aos ideais da democracia, nós temos que, principalmente para poder até chancelar e legitimar a participação política destes partidos, que é importante, isso é legítimo frisar, separar quais aspectos da Revolução Russa foram deletérios e quais aspectos, por exemplo, de um socialismo democrático não combinam em nenhum momento com aquilo que a Revolução Russa buscou instituir. Se nós observarmos os ideais do Partido Bolchevique na Revolução Russa de 1917, eles perpetraram as maiores atrocidades que a humanidade conheceu, juntamente com outro regime totalitário, que foi o regime nazista. Então, na verdade, nós defenderemos essa moção, é um marco para nós sabermos onde queremos chegar nesse século que nós estamos, não cometendo de fato as atrocidades que foram cometidos no passado, não repetindo os erros e muitas vezes, por meio de novos slogans ou novas fórmulas partidárias, tentar, de um modo até subversivo e travestido, fingir sob o seio da democracia, esconder ideias que no fundo são totalitárias. Esse seria o objetivo da moção. E logo após a sessão plenária desta segunda-feira, você assiste ao Literatura Local. Hoje, Jorge Salton fala sobre o seu livro A Noite das Tartarugas. Como é que uma pessoa que está enfrentando agressões psicológicas, né? Como é que ela vai lidar com isso? Como é que ela vai, o sofrimento que ela vai ter, qual é as saídas que ela vai ter? Sim. E a partir daí eu construí um personagem, que era um brasileiro, né, de uma origem sofrida, né, e que tem essa oportunidade, por méritos dele, de fazer uma experiência, de fazer uma faculdade nos Estados Unidos. E, à medida que eu fui pensando nesse personagem, aconteceu a eleição do Trump. E aí, então, eu aproveitei, né? Sim. E inseri nesse contexto atual. Contexto. Né? Então, eu diria que esse livro, ele, poderíamos dizer que é um estudo de caso ficcional de uma pessoa que está buscando estratégias para enfrentar agressões psicológicas, né? E estas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Uma boa noite e um ótimo início de semana.